Você já ouviu falar que existem alimentos que queimam a gordura? Será que isso realmente existe? Então, hoje nós vamos falar sobre isso de uma vez por todas. Meu nome é Alinda Via, eu sou nutricionista e nesse canal eu ensino nutrição baseada em evidência científica para que nós tenhamos todo esse conhecimento, que não exista mais mitos em relação à nutrição. Bom, então vamos lá falar um pouquinho mais sobre isso. E, inicialmente, cautela, porque o assunto é polêmico, inicialmente é importante falar que um processo de queimar gordura corporal, poxa, não é tão simples assim. Nós podemos pensar em beta-oxidação de ácido graxo, onde essa gordura é metabolizada, ela é consumida. Mas normalmente o que nós temos então é um processo que existe potencialização de beta-oxidação? Pode até existir. Agora, o quanto que isso de fato é significativo é uma outra história. Vou te falar uma frase que eu sempre falo. Pensa só, se você tem R$ 1 milhão na sua conta e eu fui lá e tirei R$ 1, tem diferença? Talvez você nem tenha percebido que eu fui lá e tirei R$ 1. Beta-oxidação pode ser mais potente ou mais fraquinha, é a mesma coisa. Eu posso tirar muito dinheiro da sua conta corrente ou tirar só R$ 1. Então não se enganem, não achem que toda beta-oxidação faz o paciente perder uma baita gordura. E outro ponto que é muito comum também é a questão da termogênese, ou seja, a sua mitocôndria, ela pode fazer muita coisa. E dentro dessas coisas, uma que ela pode fazer é pegar a gordura e converter em calor para aquecer o seu corpo. Isso é importante, né? Afinal, nós temos termorreguladores corporais, isso é fundamental. Então, essa gordura do seu corpo pode ser metabolizada para a produção de calor. Então, qualquer componente que é termogênico forma calor através da mitocôndria. Então, basicamente, ter mais mitocôndrias, uma mitocôndria mais ativa, é um ponto importante. E lembrando que a mitocôndria é toda uma maquinaria, tem vários tipos de proteínas presentes lá dentro, enzimas. Quanto mais ativa ela estiver, melhor. E é por conta disso que alguns componentes, como fatores de transcrição, quando estão mais expressos, mais presentes, podem desempenhar um certo aspecto interessante. E o outro aspecto ainda mais fundamental é o processo de browning, o processo de ativação do adiposo, para que ele seja mais parecido com o adiposo marrom, que é mais metabolicamente ativo. É aquele adiposo que tem mais mitocôndria, que tem mais atividade mitocondrial e, consequentemente, mais termogênese é possível. Ou seja, o nosso foco aqui é falar sobre isso. Quando você pensa em alimento que queima gordura, sempre pense nisso. Em oxidação, e também em browning, em ter mais mitocôndria ativa. E é por isso que eu vou te falar sobre alguns desses alimentos, tá? Lembrando que não dá para pensar só em alimento que queima gordura sem pensar no ajuste alimentar de modo geral. Esse é o ponto principal, né, gente? O que mais importa é uma alimentação ajustada, balanceada, mas vou te falar sobre alguns pontos aqui e até mesmo citando alguns tipos de artigos científicos. Vou te falar sobre inicialmente a pimenta. A pimenta é presente na alimentação de várias pessoas, né? E eu acho muito saborosa, inclusive. E a pimenta pode apresentar dentro dela capsaicina e capsinoides, que são componentes que apresentam essa característica que é mais de termogênese, de mais geração de calor. Lembrando que nós temos trabalhos que mostram pra gente que a adição por volta aí de 6 miligramas por dia já promove esse processo de termogênese corporal. Nesse artigo científico, já vou te falar um pouco mais sobre ele, foram utilizados de 6 a 9 miligramas de capsinoide e, nesse sentido, aumentou 3 vezes a ativação do tecido adiposo marrom em humanos. Quando você vê isso, você pensa, puxa, ativou mais o adiposo marrom? É interessante. Também para o processo de emagrecimento. Vale lembrar que o adiposo marrom tem várias outras funções metabólicas e não só favorecer o emagrecimento, tá? E aí vejam só, nós temos aqui trabalhos que mostram também com adição de grelina, com adição de capsaicina e capsinoide, a redução de grelina. Lembrando que grelina é um hormônio que gera mais fome. Então, nesse caso, quando o paciente tem uma redução de grelina, ele tem mais saciedade. E alguns trabalhos mostram essa correlação de capsaicina, de capsinoide, com uma redução de grelina, que pode ser interessante não só para termogênese, mas também para mais saciedade.
no nosso paciente. E aí eu quero te falar sobre um artigo científico publicado em 2009 na American Journal of Clinical Nutrition, que fala pra gente o seguinte: 12 semanas de utilização de 6 miligramas de capsaicina, 6 capsinoide, desculpa, 6 miligramas de capsinoide com déficit calórico de 300 a 600 calorias. Então, não foi só apenas a adição de capsinoide, mas também o déficit calórico que foi aplicado durante 12 semanas, e verificou-se que ao longo de 12 semanas existiu redução de 1 quilo, basicamente, em média, de gordura abdominal. E aí, gente, olha o ponto, né? Nós temos aqui uma estratégia de redução de calorias. Claro que, comparado com o grupo controle, que não recebeu suplementação de capsinoide, não existiu tanta redução assim de gordura abdominal. Então, é um ponto positivo para prescrição, para suplementação de pimenta, né, de capsaicina, capsinoide. Ok, dado interessante, mas é algo tão relevante assim, 12 semanas, 3 meses, né, para reduzir 1 quilo. Tudo bem que é gordura abdominal, não é total, né? Bom, talvez alguns de vocês pensem, eu acho bom, é uma cerejinha do bolo, é uma coisinha a mais, por que não utilizá-la? Tudo bem, concordo? Mas, de repente, será que isso é o total determinante? Vejam que teve déficit calórico também. Ou seja, não adianta tomar uma pimentinha e ficar vendo Netflix deitado, né? Então, tem que ter todo um ajuste em exercício, em alimentação, é fundamental. Ou seja, esses componentes aqui são cerejinha no bolo. Não é que eles são os principais, podem ser utilizados, mas, mesmo assim, a dieta é fundamental. Outro. Gengibre. E lembrando, gente, que tem vários artigos científicos, né? Eu trouxe alguns para vocês só. Gengibre. Clinical Review of Food Science Nutrition, 2019. Uma meta-análise, ou seja, aqui nós temos vários artigos que foram avaliados. Não é um só, é um artigo científico que avalia um monte de artigo científico. E, nessa meta-análise, foram 14 estudos que foram avaliados, verificados. 473 pessoas foram incluídas nesse estudo, né? Durante 2 a 12 semanas. Atenção, como são vários estudos que foram avaliados, cada estudo tem o seu protocolo. Então, você vai ter que 2 semanas, 3 semanas, 10 semanas, 12 semanas, vai. E aqui a dose também foi diferente. Alguns estudos com 500 miligramas e outros com 2 gramas. Então, tem uma faixa grande, né? Mas, qual foi o resultado? O resultado desse estudo indicou para a gente que a suplementação de gengibre reduziu significativamente o peso corporal do paciente e também razão cintura-quadril. Então, ele traz para a gente que essa média de consumo de 500 a 2 gramas por dia foi interessante para a redução na grande maioria dos trabalhos que foi avaliado. Então, de repente, é uma possibilidade. Outro componente, chá verde. Chá verde é muito rico em catequina e uma principal, que representa 50% da catequina do chá verde, é a epigalocatequina galato. E essa epigalocatequina galato que tem uma ação mais interessante para a gente. Trabalho da Obesity, 2007. Foi feito aqui, no caso, 583 miligramas de epigalocatequina galato em mulheres ao longo de 12 semanas. E, de acordo com esse dado, reduziu de 2 a 3% da gordura corporal. É pouquinho, né? Mas será que talvez é tão pouquinho assim? Para algumas mulheres pode ser que não. Pode ser que seja um bom dado, reduzir de 2 a 3%, né? Então, tem 100 quilos, reduziu 2 quilos. Poxa, 2 a 3 quilos, de repente, ajuda, né? Já é um auxílio para essa paciente. E olha que interessante. Nós temos um dado mais recente, 2017. Nós temos aqui, ó, 3 componentes avaliados. O artigo científico é da Annual Nutrition Metabolic, 2017. Nós temos aqui 125 miligramas de chá verde, 25 de capsaicina e 50 de gengibre. 2 vezes por dia foi utilizado em 2 refeições, por 8 semanas. E essa mistura de chá verde, capsaicina e gengibre foi interessante que ao longo dessas 8 semanas reduziu 1,8 quilos do peso corporal. Você pode pensar, nossa, quase 2 quilos, né? Legal. Mas
não foi avaliada a gordura corporal e a massa muscular. Então, atenção, gente. Seja chata mesmo, chato mesmo de avaliar isso tudo. Até porque, assim, avaliar só peso corporal, será que é o ponto mais determinante? Concorda que é fundamental avaliar a gordura corporal? A massa muscular também? E se de repente a paciente perdeu de massa muscular 1,8 quilos? Pior, né? Então, atenção com isso. É um dado que é interessante, mas que precisa ser um pouquinho mais validado. E, por último, mas não menos importante, o quarto componente, quarto alimento voltado para essa potencialização e emagrecimento é a proteína. Então, proteína tem o efeito térmico da proteína na digestão, na absorção, na metabolização da proteína. Ela é muito mais metabolicamente ativa em comparação com o carboidrato, em comparação com o lipídio. Então, já gera caloria para a sua metabolização. Ela gasta caloria para isso. Além disso, fornece saciedade, aumenta a massa muscular combinada com exercício. Então, por que não? Inclusive, nós temos muitos trabalhos científicos feitos por várias pessoas. Eu vou te mostrar um. A International Journal of Exercise Science, de 2017. Nós temos aqui tanto Alex Leaf quanto José Antonio, que é um grande pesquisador da área. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre proteína e também em relação a essa influência da proteína em vários aspectos de saúde, de massa muscular, entre outros fatores, José Antônio é um grande pesquisador nessa área. E aí, o que nós temos aqui é que nesse estudo nós temos uma comparação. Então, na verdade, é uma revisão de literatura que traz a amostra de vários tipos de artigos científicos que foram avaliados, que foram feitos. E ele fala o seguinte, que boa parte, a maioria, na verdade, desses estudos científicos mostrou-se que, mesmo em superávit calórico de proteína, ou seja, mesmo comendo mais proteína do que deveria em caloria, mais caloria do que deveria em proteína. Melhor assim a frase, né? Melhor caloria do que deveria em proteína, em superávit calórico. Mesmo assim, em vários trabalhos, esse excesso de calorias em proteínas não aumentou a gordura corporal do paciente. Ou seja, em comparação especialmente com dietas hipercalóricas, com mais carboidrato e mais lipídio. Então, nesse sentido, é importante pensar em prescrição de dieta mais rica em proteína, especialmente para quem visa emagrecimento. Então, a proteína, sim, vale muito a pena, né? E nada impede que você faça uma combinação. Ah, então, Aline, eu vou pegar um paciente, eu vou fazer um déficit calórico para emagrecimento, eu vou colocar capsaicina, vou colocar gengibre, eu vou colocar epigalo-catechinacalato do chá verde, eu vou pensar em dieta hiperproteica. Por que não? É uma possibilidade. Claro que alguns de vocês pensam de maneira diferente, tudo bem. Talvez alguns de vocês pensem assim, não, vou colocar esse mês o gengibre, mês que vem a capsaicina. Na próxima consulta, outro componente. Tudo bem, ótimo, né? Cada um de nós tem uma liberdade no consultório. Eu te dei algumas possibilidades aqui para que você consiga tratar o seu paciente de modo adequado e que ele consiga, assim, consequentemente, ter mais emagrecimento. Agora, conta para mim aqui, para que eu fique mais próxima de vocês. O que você faz na prática clínica? Qual tipo de estratégia que você usa focando aí em emagrecimento? Quais alimentos que você usa para a sua prática e, consequentemente, ter sucesso com o seu paciente? Se você gostou do vídeo, me ajuda, deixa aqui o seu like e compartilha com mais gente, para que assim mais pessoas alcancem a nutrição baseada em evidência científica. E até a próxima!